Então, pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre circuitos aritméticos. Então, a gente vai falar a segunda parte. A primeira a gente falou sobre somador, né, com operações aritméticas de soma. Hoje a gente vai falar um pouquinho de subtração. Então, só relembrando, então as nossas operações aritméticas são feitas com associações de portas lógicas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. E as entradas, como são sinais digitais, são estados lógicos 0 e 1, dependendo de como a gente for trabalhar ali o número de entrada. Né? Então, na subtração, que é o que a gente vai falar hoje, só introduzindo, então a gente tem que os microprocessadores eles não possuem um circuito de subtração em si. Então, mas eles podem fazer essa operação por meio de uma adição usando os números na forma de complemento de 2. Então a gente vai ver como que faz essa operação de complemento de 2 para fazer essa troca de uma subtração para uma adição. Então, por exemplo, então já vamos começar direto no exemplo que é mais fácil de entender. Então, se a gente tiver o valor decimal 21 menos 19, a gente quer realizar essa operação em sinal digital, né, em binário. Então, se a gente vier aqui escrever o binário de 21, ele é equivalente a esse número aqui. Já o binário de 19 é equivalente a esse segundo número. Então, a gente quer fazer esse binário de 21 aqui, 21 menos 19, só que em binário. Como que a gente faz isso agora? Então, primeira coisa, a gente tem que fazer a troca. Lembra que a gente falou que a gente vai fazer, em vez de fazer uma subtração, a gente vai fazer uma soma. Então, se a gente fizer 21 mais menos 19, né, mais com menos dá quanto? Se é relação de sinais, vai dar menos. Então, é a mesma coisa que fosse 21 menos 19. Então, essa operação é equivalente a essa. Só que em digitais a gente consegue fazer mais fácil essa aqui. Então, qual que é o primeiro passo? A gente vai ter que transformar 19, que é o que a gente tem aqui, ó, em menos 19, para ficar aqui. Então, como que a gente transforma? Então, passo 1, para a gente resolver o nosso exercício. Então, a gente vai fazer um complemento de 1 em binário. Como que seria o complemento de 1 em binário? A gente pegou o 19, né? Por enquanto a gente está trabalhando só com o 19, a gente está transformando ele num complemento de 2. Então, o primeiro passo é fazer o complemento de 1. Então, para fazer o complemento de 1, é só pegar o valor lá 19, em binário que a gente tinha antes, né? Esse número aqui, ó, tá aqui, 19, positivo, vamos fazer o complemento de 1. Como que a gente faz? Tudo que é 0 vira 1, tudo que é 1 vira 0. Então, ó, complementou todos, bit por bit, ó. 0 virou 1, 0 virou 1, 0 virou 1, 1 virou 0, 0 virou 1, e assim por diante. Então, a gente troca os níveis aqui. Feito isso, a gente já fez o primeiro passo. Agora, para a gente transformar em complemento de 2, né, aqui está no complemento de 1. Para a gente transformar no complemento de 2, é só a gente somar 1 nesse número. Então, a gente pega esse número aqui, ó, que a gente tem aqui de complemento de 1, coloca ele aqui e faz uma soma de 1. Então, a soma de 1 é aquela soma simples que a gente está acostumado lá, que a gente já viu semana passada. Então, 0 mais 1 dá 1. 0 com 0 dá 0. 1 com 0, e assim vai. Então, a gente somou 1 nesse valor. Então, o resultado da transformação, o resultado do complemento de 2 é esse aqui. Então, é esse número que a gente vai usar para fazer a nossa operação. Então, o nosso 19 foi transformado nesse complemento de 2 aqui, que seria o menos 19. Então, daí no passo 3, o que a gente vai fazer? A gente já vai realizar direto a operação. Então, a gente vai realizar a soma, né, que é aquela soma que a gente transformou, que é 21 mais menos 19. Então, a gente vai realizar essa operação. Como é que a gente realiza essa operação? A gente já tem o 21, né, já conhece qual é o valor de 21, e também a gente conhece qual o valor de menos 19, que a gente acabou de achar ali, que era 19 complemento de 2. Então a gente vai jogar esses dois valores. Então anoto aqui o 21, quanto que é lá em binário, que a gente tem lá no comecinho, e quanto que é o menos 19 que a gente achou. Faça essa soma, né? Ó, 1 com 1 dá 0, vai 1, daí 1 com 0 dá 1, assim, igual a gente está acostumado a fazer lá a soma. Opa. Igual a gente está acostumado a fazer a soma. E vamos chegar nesse resultado final. Então o resultado final nosso é esse. Ah, mas se a gente perceber, ele ficou com 9 bits. 9 bits em binário aqui, né? Então, para a gente não é... A gente não deseja isso, a gente deseja ter um número de 8, que a gente vai sempre travar em 8 bits. Então,
Como que a gente analisa isso? Se ele passou para 9, se a gente pegar o binário só do 8, a gente já tem que é esse o valor. E despreza o nono bit aqui, ó. Então a gente vai desprezar esse aí porque a gente está trabalhando com binários com sinal representado por 8 bits. Então nosso só tem representado por 8. Então esse 1 aqui a gente despreza, nosso resultado deu 00, 00, 00, 10. Então esse é o nosso resultado final. Que em decimal, se a gente fizer isso aqui e converter lá, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, se a gente converter, ele é igual a 2 em decimal. E se a gente olhar 21 menos 19, que é a nossa primeira, nosso objetivo de resolver, né, que é 21 menos 19, realmente é 2 em decimal. Então a gente realizou essa operação, porém em binário. Então a gente realizou isso. E se isso aqui fosse em portas lógicas, então se a gente tivesse esse sinal digital chegando e quisesse fazer uma subtração com um sinal digital 21 menos o sinal digital 19, a gente chegaria nesse resultado aqui digitalmente lá. Então, isso seria como a gente resolve na mão o caso da subtração digital. Agora a gente vai fazer outro exemplo, que é um segundo caso que pode acontecer. Então a gente pode também ter um outro caso. Qual seria esse caso? Se a gente fizesse uma subtração do decimal 21 menos o 99, que também está em decimal. Como que a gente faria isso? A gente pegaria e colocaria o binário de 21, então 00, 01, 0101, que é o binário do 21, menos o binário do 99. Então isso aqui é equivalente ao 99 aqui, só que em binário. Então essa é a operação que a gente quer fazer, essa subtração. Então isso aqui, vamos transformar, né? Qual que é o primeiro passo? A gente transformar numa soma. Então a gente pega 21 mais menos 99. Então esse é o resultado da nossa operação que a gente vai ter que fazer, da nossa conversão de subtração para a soma. Então 21 mais menos 99 que é que a gente vai resolver. Então o exemplo 2 da... Então para a gente fazer, o primeiro passo é o quê? É transformar 99 em menos 99, que é a operação que a gente vai fazer. Então, como que a gente faz? Realiza o complemento de 1. É o mesmo passo do outro, mesma coisa. Então, o complemento de 1 é, pego o número 99 e inverto todos os bits aqui. Então, fica o que era 0 vira 1, o que é 1 vira 0. Anoto esse novo valor aqui. Depois, pego esse valor aqui no passo 2 e somo 1 nele. Então, com esse valor novo que eu achei, somo 1 aqui, para achar o novo valor. Então esse é o resultado da minha transformação aqui em complemento de 2. Então o resultado vai ser 1001, 1101. Então achamos o resultado da transformação. Qual que é o próximo passo agora? Então o próximo passo é a gente realizar essa soma. Então o passo 3. Então a gente vai pegar o 21, que a gente já conhece lá, mais o menos 99, né? Então aqui seria o 99. Então aqui a gente vai ter a nossa operação. Então a gente vai pegar o 21 e o menos 99 que a gente achou aqui, né? A gente calculou ali anteriormente. Anoto aqui o menos 21, o 21, coloco aqui o menos 99, que foi achado, e executo a operação de soma. Então 1 mais 1 dá 0, vai 1, daí 1 aqui, acho o resultado. Então, achamos o resultado, só que o que a gente vai ter que lembrar? Que a gente está trabalhando com números de 8 bits sinalizados. Então, a gente tem o sinal. Quando o primeiro bit, aqui ó, o bit mais significativo aqui do nosso número, vai dizer qual é o sinal que é dele. Então, se a gente vai ter o sinal positivo ou negativo. Então, esse resultado a gente chegou num valor, um número negativo. E se a gente tem um número negativo, a gente tem que encontrar quanto que ele equivale o decimal dele. Então, para encontrar o número em decimal, a gente vai fazer o complemento de 2. Então, a gente vai fazer o contrário. Lembra quando a gente tinha
Primeiro passo que a gente tinha o 99, fazer complemento de 2 para achar o negativo dele, menos 99. Agora a gente chegou num valor negativo, que eu não sei qual que é aqui só de olhar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o contrário, vai executar o complemento de 2 para achar quanto que equivale ele em decimal positivo. E com esse valor positivo a gente só adiciona um menos na frente, que vai ser equivalente a esse número aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Então achamos o resultado, esse é o resultado correto, porém em decimal a gente não consegue visualizar. Então a gente precisa fazer o complemento de 2 para tirar esse sinal aqui da frente, essa sinalização do bit 8. Então, realizo o complemento de 1, como que é o complemento de 1? Pego todos os números aqui, né? Desse aqui que a gente tinha, todos os bits, e inverto, que era 0 vira 1, que era 1 vira 0. E pego esse número aqui que eu achei, somo 1. Então peguei o número aqui, somo 1 nele, acho o complemento de 2 desse número aqui, que estava negativo sinalizado, né? 8 bits sinalizados. Então a gente achou isso aqui. Faço a transformação, né? Transformo isso aqui em decimal, acho que é equivalente ao valor 78 em decimal. Com esse valor em decimal, o que eu faço? Eu venho e adiciono um sinal de menos, para achar quanto que é o equivalente dele sinalizado. Porque como eu já sabia que esse número era negativo, ó, esse bit aqui está indicando que esse número é negativo. Como eu sabia que esse número era negativo, eu só quero achar ele equivalente em decimal, depois eu adiciono um sinalzinho de negativo que eu já sabia que ele tinha lá. Então, é como se a gente trabalhasse, para quem já viu alguma coisa de programação, com um int 8 sinalizado, né? Então é como se a gente tivesse o primeiro bit aqui vai falar qual que é o sinal dele, né? Nesse caso aqui, qual que é o sinal dele, e o resto vai falar qual é o número. Só que para eu descobrir esse número em decimal, eu tenho que fazer o complemento de 2 para achar a função dele. Então, transformando em circuito, então a gente fez a operação, transformando em circuito, a gente vai ter o quê? Que pode ser equivalente, o circuito subtrator, a gente vai utilizar uma ou exclusivo. Por quê? Porque se a gente observar, quando a entrada é mantida em 0, a saída corresponde a outra entrada. Então, se a entrada é 1, a saída corresponde ao complemento da outra entrada. Então, é uma porta inversora. O que seria isso? Estou analisando, se eu tenho 0, aqui no meu B, por exemplo, a minha saída dá quanto? Dá o meu A. Ó, dá 0, dá o meu A. Então, se eu tenho B igual a 0, a saída dá o meu A. Se eu tenho B igual a 0, a saída dá o S, né? A saída dá o meu A. Então, e quando eu tenho 1, eu tenho o que? O contrário. Então, se eu tenho B igual a 1, a minha saída dá o inverso da A. Então, a B igual a 1, a saída S dá o inverso da A, que é 0. Então, dá 1 aqui. Se eu tenho B igual a 1, a minha saída S dá o inverso da A. Então esse seria basicamente o princípio de entrada do circuito subtrator. E como que a gente usaria esse ou exclusivo a nosso favor no circuito? A gente pegaria o circuito somador, então lembra que a gente não tem o subtrator, a gente transforma o nosso subtrator em um somador. Então como que a gente faria isso no circuito? Então a gente vai adicionar circuitos somadores, a gente estava acostumado lá, aquele bloquinho que aqui dentro tem aquelas portas lógicas lá que a gente estudou e tudo mais. E a gente adiciona na entrada dele as portas lógicas ou exclusivo, que a gente mostrou aqui, né? Essa tabelinha. Então a gente adiciona portas lógicas ou exclusivos com uma variável de controle V aqui, ó. Por que a gente vai usar essa variável de controle B? Ela vai deixar o nosso circuito mais versátil, então a gente vai conseguir executar operações diferentes com o mesmo circuito. Então, os bits do binário B são mantidos ou complementados dependendo do valor que a gente coloca de V aqui. Então, analisando, concluindo mais a fundo. Então, quando a gente tem o V igual a 0, o circuito é um somador. Então, porque a entrada dos blocos do circuito é a mesma. Então, quando é 0, o que ele faz? Ele coloca o B lá na minha entrada. Então, vai ser um somador normal. Já quando o V é igual a 1, então a gente vai mudar as entradas que correspondem ao binário do B, tem o complemento de B. Então se a gente coloca V igual a 1, né, lembra lá da tabelinha do exclusivo que eu acabei de comentar. Então se eu tenho V, o V é igual a 1, a entrada
A saída do meu exclusivo vai ser o complemento do B. E essa saída do exclusivo vai ser a entrada do meu somador. Então, se eu colocar ali, ele vai inverter o bit para executar. Quando ele executa essa operação, então na representação com o complemento de 1, então se v igual a 1 também, a gente coloca o primeiro CI em 1. Então a gente soma também em 1. Então é como se o primeiro a gente somasse 1 e as outras entradas são toda invertida. Isso equivale ao quê? Ao complemento de 2, né? Lembra que a gente inverte todas, depois soma 1. Então é como se nessa representação fosse o complemento de 2. Então se a gente faz uma soma, utiliza um circuito somador com uma entrada complemento de 2, então ele vai corresponder ao negativo do binário positivo que entra. Então é como se a gente transformasse aquele número binário que está entrando em um número equivalente negativo. Então é como se a gente fizesse igualzinho a gente fez lá nas operações. É como se a gente pegasse um número positivo no A, um número qualquer aqui no B, executa passa por um circuito OR exclusivo com a variável de controle lá V entrando no somador. Então ele vai fazer o complemento de 2. Se eu tenho a soma de um A e com um número complemento de 2 de B, eu tenho que é o equivalente a uma subtração. Então é o que a gente quer chegar. Então, para a gente executar uma subtração, a gente coloca V igual a 1. Para a gente executar uma soma normal, a gente coloca V igual a 0. Então, isso vai ajudar bastante para a gente ter um circuito só que executa as duas funções, tanto soma como subtração ali. Então, recapitulando, se eu tenho A, a entrada A aqui sempre vai direto, a B passa por uma OR exclusivo, que é controlada por esse V. Se eu tenho V igual a 1, ele inverte a entrada B. Então, toda a entrada B vai ser invertida. E nesse primeiro caso, ele vai ainda somar 1, né? Porque ele vai ter como se ele invertesse somando 1 na minha entrada B7. Opa, desculpa, B0. Então é como se eu tivesse aqui, ó, invertido. Então, como se eu tivesse entrando 1 a mais aqui. Se eu tenho a soma de um A com B com um carry inicial de 1, então eu tenho soma de 3, né? Estou somando 3. Com carry inicial de 1, somando esses 3, eu tenho sempre o inverso de B mais a soma de 1 e o resto tudo inverso. Então eu tenho um complemento de 2 e executo a minha subtração. Esse é o circuito subtrator, que é utilizando os circuitos somadores dentro dele. Então a ideia de hoje é essa, exemplificar o circuito subtrator, como que ele funciona nas operações, e a gente vai realizar uma atividade sobre esse assunto também em sala. Também a gente vai ter a conferência para tirar possíveis dúvidas.